Conforme havia anunciado hoje, durante o dia, nas redes sociais, tal. Tema de hoje: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Procurei até uma foto aqui com a ajuda dos meninos lá. A hora que eles saem debaixo do cobertor, ou então acordar, né? Aí eles vão colocar a foto aqui e tal, pá, vai entrar aqui com muita fé. Mas beleza, enquanto isso, por que será que Jesus falou tanto essa expressão? Por que ele usou tanto essa expressão? Quem tem ouvidos, ouça. Será que ele chamou todo mundo, ou ele achava que todo mundo era surdo? Será que ele achava que todo mundo era surdo? Olha, entrou, tá vendo? Será que a turma era surda, não ouviu o que ele quis dizer, o que ele queria dizer? Tem várias expressões ou vários textos que repetem essa frase: quem tem ouvidos, ouça. Eu quero começar com uma delas. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos o livro de Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Se houver alguém ao teu lado aí sem Bíblia e você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Lucas capítulo 14. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. A partir do versículo 25, se tudo estiver certo, Jesus falou sobre o preço do discipulado. Quanto custa para ser cristão? Vamos lá, Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Veja que interessante, só uma pausa, eu já falei aqui, eu falei a mesma coisa em Botucatu. Já falei algumas vezes aqui. Jesus, ele tinha o hábito de caminhar. E muita gente, a multidão vinha atrás dele, vinha empurrando, vinha querendo receber milagres e tal. E ele tinha essas sacadas. Ele, de repente, ele parava e virava para a multidão e falava assim, tal coisa. Para pegar eles assim, despercebidos, ou para despertar algo no coração deles. Então, essa grande multidão estava acompanhando, aí ele volta-se para ela, versículo 26, e diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, Jesus diz assim, não pode ser meu discípulo. Versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz. Caramba, quer dizer que ser cristão tem que carregar uma cruz. E não me segue, não pode ser meu discípulo. Aqui tem igreja que não ensina isso. Versículo 28, qual de vocês, Jesus dá uma instrução aqui, ele dá uma ideia, dando um exemplo. Ele diz, qual de vocês, versículo 28, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Versículo 29, ele diz, pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, 30, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Um outro exemplo que ele dá, 31, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? 32, se não for capaz, o que ele faz? Ele enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Versículo 33, ou 33, voltando para o assunto que Jesus está falando de discipulado, ele diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aí ele usa uma figura de linguagem dizendo o seguinte, 34, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? 35 ele diz, não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aí ele termina essa história dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É óbvio que Jesus está falando nesse texto sobre o preço do discipulado. Ser cristão, você tem que calcular o que é ser cristão.
Não é levantar a mão, ser batizado e agora eu sou crente. Não. Você tem que pensar, você tem que refletir. Porque Jesus está dizendo o seguinte: você vai ter que abrir mão de algumas coisas da tua vida para você se tornar um cristão. Alguns dos seus desejos, das suas vontades, você vai ter que abrir mão desses desejos e vontades. Porque na hora do confronto, na hora que você tiver que decidir entre uma coisa e outra, você vai ficar confuso. É melhor você entrar num negócio com tudo planejado. Aí Jesus usa a história de construir uma torre. Todo mundo que vai fazer uma construção, essa pessoa calcula antes se ela tem dinheiro para comprar o terreno, para comprar material, para pagar mão de obra. E tem a fundação, depois tem as paredes, depois tem encanamento, depois tem telhado, depois tem a laje, depois tem a massa fina na parede, ou o gesso que se passa hoje, depois tem tomadas, fios. Quer dizer, a pessoa calcula tudo. Quanto eu vou gastar? Eu vou gastar 500 mil reais, um exemplo. Então, se eu tenho 500 mil reais, com tudo calculado, é capaz ainda de haver algum erro de cálculo, porque sempre aparece uma outra coisa. Mas o mínimo, o básico para construir aquela casa, eu já tenho. Agora, Jesus está dizendo o seguinte: qual é o cara que vai construir uma casa? Ele fala assim: eu vou gastar 500 mil, mas eu só tenho 250. 250 eu arrumo. E passa o tempo, ele não consegue terminar a construção. E aí quem passa, olha a construção, fala assim: pô, aquele cara ali começou a construir, mas acabou o dinheiro, tonto, né? Não calculou antes, ela está tudo ali, ó. Está tudo ali caindo, está tudo ali quebrado. Já teve gente que entrou, pegou coisas, roubou coisas ali. Por quê? Porque ele não soube calcular. Jesus usa esse modelo, e ele usa um outro também, como nós lemos aqui, sobre um rei que pensa em atacar outro. Ele tem 10 mil soldados, o outro tem 20 mil. Então ele tem que pensar o seguinte: será que os meus 10 mil soldados, com as armas que nós temos, nós conseguimos enfrentar 20 mil e matá-los? Porque se isso não acontecer, enquanto ele está longe, eu vou mandar uma delegação para chegar lá, né? Levar um presentinho, falar: está tudo bem, vamos ser amigos, tal, para não perder a luta. Jesus usa esses dois modelos para dizer o seguinte: quem quiser vir após mim, lembre-se, ele vira e fala para a multidão. Aquilo que nós estudamos domingo retrasado aqui. Ele falou para uma multidão. Aquela multidão ouviu isso. Quem quiser vir após mim, se você amar mais o teu pai, se você amar mais a tua mãe, se você amar mais os teus irmãos, as tuas irmãs, se você inclusive amar mais a sua vida, você não serve para me seguir. Porque na hora H, você vai ficar indeciso, se eu sigo ou se eu desisto. A gente tem estudado aqui nesse ano sobre servir a Deus. Por que tem muita gente que desistiu de servir a Deus? Simples. Porque essas pessoas não calcularam que ser cristão. A gente, mesmo sendo cristão, nós passamos por problemas. Nós passamos por dificuldades. A gente passa por lutas. Cristão é assim. Agora, Jesus mesmo disse: pega a tua cruz e me segue. Cruz, toda vez, eu já falei sobre isso aqui também, quando a gente olha para a cruz, cruz lembra sacrifício, cruz lembra sofrimento. Cruz não lembra assim: que legal, uma cruz. Não. Você te remete a pensar num sacrifício, num sofrimento. Então, sacrifício e sofrimento, a gente enfrenta, a gente passa nessa terra. Aí Jesus diz o seguinte: se vocês quiserem vir após mim, vocês têm que calcular bem. Justamente para você, por exemplo, você fala como Pedro. Você imagina Pedro. Pedro passou por isso. Pedro, na hora H, ele nega Jesus. Aquela mulher que chegou perto dele falou assim: ei, você é um deles. Você, inclusive, fala como eles. A terceira vez, Pedro lhe diz o seguinte: você é louca, mulher. Nunca vi esse homem, não conheço. Aí o galo canta e ele lembra do que Jesus tinha falado para ele. E ele chora amargamente, arrependido, vai embora correndo. Jesus está dizendo o seguinte: tem gente que recebe como Senhor e Salvador, no meio do caminho ele desiste. Quem olha, fala para ele assim: aquele ali um dia foi crente, aquele ali um dia ia numa igreja, coitado, olha como é que ele está agora. A própria Bíblia diz que a situação dessa pessoa é pior do que se ela não tivesse conhecido Jesus. Ou seja, é necessário a gente entender o porquê de ser cristão. Eu não quero falar sobre o ser cristão. O que eu quero te falar hoje é que Jesus, no final, ele diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Poxa, por que Jesus falou isso? Por que ele usou bastante essa expressão? Em nossos dias, essa expressão, ela nunca foi tão importante. Hoje,
não sei se você já passou por isso, a maioria das pessoas usa celular. E no seu celular elas ficam diariamente, constantemente, de manhã, de tarde, de noite. Eu falo isso por mim mesmo, isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes a minha esposa vem falar alguma coisa para mim e eu estou lá mexendo, mandando uma mensagem e às vezes respondendo alguma coisa e ela fala, olha, tal coisa, blá, 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 tá bom. E eu estou lá, sim. Aí passa uma hora, ela fala, escuta, você não fez o que eu falei? Você falou o quê? Já aconteceu isso com você? Direto. Acontece com todo mundo. Por quê? Você ouve, mas você não entende. Você ouviu a pessoa falar, mas você não entendeu nada. Por quê? Porque você não estava compenetrado naquilo. Quando Jesus falou para a multidão, é preciso ter no meio da multidão pessoas que têm o ouvido bem aguçado para ouvir o que Deus está falando. Por que então muita gente vai na igreja e só poucos são abençoados? Por exemplo, num culto, muita gente vai, poucos são abençoados. Por quê? Porque a maioria, ele ouve o que está acontecendo, mas a mente dele está vagando, está longe. Ixi, tem gente que está no culto e a mente dele está agora lá, por exemplo, quanto que será o jogo? Como é que está o jogo agora? Será que meu time está ganhando, está perdendo? Puxa, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Aí como é que eu vou fazer para pagar aquela conta? Pô, acho que eu vou pedir emprestado para fulano, para Beltrano. Se não der, eu vou no banco, vou fazer isso, aquilo, outro. E Deus está falando. Deus está ministrando através do pregador uma palavra para o teu coração, para trazer para você ânimo, para trazer para você paz, para trazer para você cura. Mas na hora que está sendo pregado, a tua mente, você está ouvindo, você está aqui, você está ouvindo, mas ao mesmo tempo você não está entendendo nada. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Ele disse, na multidão, vocês que estão na multidão, toma cuidado. Lembra daquela virada? Toma cuidado. Por quê? Porque vocês acham que vir após mim é simplesmente ficar me seguindo? Vocês têm que tomar alguns posicionamentos na vida de vocês. Vocês têm que aprender a ouvir mais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava ensinando aquele povo, aquela multidão. Eu estava lendo esses dias na internet um relato anônimo, tá? Não tem um autor definido disso aqui. Mas eu achei muito interessante. Porque essa pessoa ela escreveu o seguinte: um dia ele levou um amigo dele, índio, para passear no centro de São Paulo. Os olhos do índio não conseguiam acreditar na altura dos edifícios. E ele mal conseguia acompanhar o ritmo frenético das pessoas que iam e vinham. Aquela loucura, centro de São Paulo. Ele ficava espantado, segundo o relato dessa pessoa, com um barulho ensurdecedor de sirenes, automóveis, pessoas falando em voz alta. Aí ele estava com o índio fascinado, aquele negócio, aquela muvuca de gente andando, passando, e gente falando. Aí de repente ele fala para o cara, ele fala assim, olha, eu estou ouvindo um grilo. Aí um amigo espantado falou assim, você está ficando doido, né? Impossível. É impossível você ouvir um inseto tão pequeno nessa confusão toda. Aí o índio insistiu, falou assim, eu estou ouvindo um grilo cantar. Aí ele tomou assim algo que ele tinha pela mão, levou assim até um canteiro de plantas, começou a vasculhar, afastando as plantas. Aí ele apontou para o pequeno inseto. Estava lá o grilo. Aí o cara falou, como, cara? Como é que você ouviu isso? O índio pediu-lhe algumas moedas e ele jogou elas assim na calçada. Quando elas caíram na calçada, aquele barulho de moeda caindo, né? Muita gente se voltou para ver as moedas caindo. Aí ele disse para o seu amigo índio, gente boa, né? Ele disse para o seu amigo, eu escutei o grilo, porque o meu ouvido está acostumado com esse tipo de barulho. As pessoas aqui ouvem o dinheiro caindo no chão, porque os ouvidos delas foram condicionados a reagir a esse tipo de estímulo. Aí depois ele arrematou, o índio ensinando para o seu amigo da cidade. A gente ouve o que está acostumado ou treinado a ouvir. Por isso que Jesus muitas vezes disse, aquele que tem ouvidos ouça. Porque todo mundo tem ouvido, mas nem todos ouvem. Principalmente quando você está num auditório
com muita gente. Gente, a gente vive num mundo materialista. E nesse mundo materialista, as pessoas hoje elas vão à igreja porque elas querem, no meio da multidão, receber algumas coisas de Deus. Isso é normal, lógico, é normal. Não deveria ser. Normal devia ser, eu vou para a igreja para adorar a Deus. Eu vou para a igreja para cantar louvores ao seu nome. Eu vou para a igreja para ter comunhão com os meus irmãos. Eu vou para a igreja para orar pelos meus irmãos. Eu vou para a igreja para orar pelo meu país. Eu vou para a igreja para ouvir uma palavra que vem do coração de Deus através da vida do pregador. E eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Eu vou sair dali cheio da presença do Espírito e vou sair dali cheio de ideias para eu colocar em prática na minha vida. Esse deveria ser o pensamento do cristão. Mas na maioria das vezes a pessoa vem para a igreja assim tipo, hoje eu vou, né? Eu vou porque eu já não fui domingo, se eu não for aí já viu, né? Então, eu também, hoje eu vou, porque eu não vejo a hora de chegar aquele momento lá, tal. Hoje eu também vou, porque eu quero ver fulana, beltrana, né, tal. E a gente vai vivendo assim, ou muitas pessoas vão vivendo assim. Infelizmente, meus irmãos, a gente está vivendo num tempo, como eu falei aqui domingo, de pessoas céticas, pessoas que não acreditam mais em Deus. Tem muita gente que não ouve mais Deus falar. E é interessante, queridos, porque ultimamente eu tenho orado bastante, às noites, e nas noites que eu oro tipo alguns minutos, e depois eu paro e falo assim, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Do jeito que eu quero, que eu desejo, eu ainda não consegui. Eu ouço Deus falar no meu coração algumas coisas acerca da igreja, da obra, de pessoas e tal, mas do jeito que eu quero ouvir, eu ainda não consigo ouvir, mas eu tenho pedido. Senhor, tenho treinado o meu ouvido para ele ouvir Deus falar assim claramente. E muitas vezes nessa correria que a gente vive, nessa agitação que a gente vive, isso atrapalha a gente de permitir ouvir Deus falar. E a Bíblia diz que Deus fala ao coração do homem, né? A gente precisa treinar os nossos sentidos para reagir, não apenas nesses impulsos que a gente tem aí de sobrevivência, de trabalho e tal. A gente tem que treinar os nossos ouvidos, treinar os nossos olhos, treinar a nossa mente para a gente ir além, a gente enxergar além, a gente pensar além. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter a palavra de Deus em nós. Gostaria de ler um outro texto com vocês, muito interessante, muito a calhar aqui. Por favor, livro de Mateus, capítulo 13, vamos ler juntos. De novo, uma multidão do lado de Jesus, né? Veja que interessante. A multidão vivia cercando Jesus. Todo mundo tinha um interesse em comum. Mateus, capítulo 13. É uma história também muito conhecida, né? É bom a gente ler para entender. Mais uma vez, vamos ler essa história. Mateus 13, 1. Diz que naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Versículo 2: reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Aí ao povo reunido na praia, 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas dizendo. Ele conta essa parábola do semeador, ele diz, o semeador saiu a semear. Versículo 4, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Versículo 5, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Versículo 6, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Versículo 7, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Versículo 8, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aí Jesus fala, versículo 9, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí os discípulos, 10, aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Versículo 11, ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aliás, 12, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem,
até o que tem lhes será tirado. 13, por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Por quê? Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Versículo 14, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. 17. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. 19. Quando alguém ouve a mensagem, a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Versículo 23, e último, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. E quando ele ouve a palavra e entende, ele dá uma colheita de 100, 60 e 30 puro. Essa profecia que Jesus falou aqui foi Isaías, tinha profetizado 500, 600 anos antes. Está lá em Isaías capítulo 6. E veja que interessante. Quando Isaías falou isso, se você ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 de Isaías, ele vivia ele era profeta, ele era primo do rei da época, e ele vivia uma vida assim, na zona de conforto. O povo, sabe como é que é povo? Povo é povo, multidão é multidão. As pessoas, quando elas têm o básico ou alguma coisa a mais, elas tendem a esquecer-se de Deus. Por mais que o profeta fale alguma coisa, as pessoas, está tudo bem, está comendo, está bebendo, está total. Quando Isaías capítulo 6 diz que ele conta, quando ele, um belo dia, ele contempla a glória de Deus, ele vê a glória de Deus assim, ele vê Deus assentado num trono, ele vê anjos, arcanjos, querubins, serafins, cantando direto, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu o manto de Deus assim, enchendo o templo. Quando ele viu aquilo, ele falou, acabou a minha vida, morri. Por quê? Porque eu sou um cara impuro, de lábios impuros, no meio de um povo impuro, de lábios impuros. Senhor, eu vi a glória de Deus, vou morrer. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que através de uma tenaz, algo que tinha dentro de uma fogueira, o anjo vem, pega e toca na boca de Isaías, e a boca dele é purificada. A partir desse momento, a vida dele muda, porque ele já tinha perdido no capítulo 5, final do capítulo 5, o irmão dele, o primo dele, havia morrido. E aí ele já não estava mais naquela zona de conforto. Quando ele encontra a Deus, quando ele vê a glória de Deus, melhor dizendo, a mente dele muda, passa acho que um filme na cabeça dele. Aí nesse meio tempo que ele é purificado, Deus fala assim, poxa, e agora quem que a gente vai enviar? Quem que a gente vai enviar para pregar, para falar para essas pessoas que elas precisam mudar? Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí nesse momento Deus falou através de Isaías o seguinte, fala para esse povo o seguinte, apesar de eles estarem vendo, eles não enxergam nada. Apesar de eles estarem ouvindo, eles não estão ouvindo nada.
O coração dele está longe. Coração, mente, está longe de mim. Aliás, se eles se convertessem, se eles ouvissem a palavra, se eles tomassem um posicionamento, eu viria, eu sararia a vida deles, a terra deles, curaria a vida deles, eu faria algo de novo. Mas como na cabeça deles está tudo bem do jeito que está, então esse povo, que eles continuem assim cegos, que eles continuem assim surdos, apesar de dizerem que estão na minha presença, apesar de dizerem que me amam. Por isso que Deus quis falar através de Isaías para o povo. Aí Jesus lembra, por quê? Porque tem uma multidão atrás dele, seguindo ele. Uma multidão que quer resolver problemas. E eu falei há pouco aqui, é proibido resolver problemas? Lógico que não. Só que vir à igreja para resolver só problemas é a maior bobagem que as pessoas fazem hoje. Você tem que vir para a igreja, por quê? Porque você se converteu, porque você tem Jesus dentro do teu coração, porque apesar disso ou daquilo você continua firme servindo a Ele, porque você o ama de todo o coração. Se você tiver que escolher tal coisa, ou Jesus, você escolhe Jesus. Aí você vai à igreja, você não chega triste, você chega feliz, você canta, você bate palma, você adora, você chora, você glorifica. Por quê? Porque você está na presença de Deus. Deus é o Senhor, o Criador, e Ele se importa em estar no meio de um povo aqui, um povinho de nada, que faz parte de migalhas da terra. Ainda assim Deus se importa de estar presente. Jesus falou, 2 ou 3 reunidos eu estou presente. Ele está com a gente aqui hoje. Quer dizer, é o momento da gente glorificá-lo, da gente adorá-lo, da gente deixar Deus agir. Irmão, se eu subisse aqui para pregar preocupado com os problemas que eu tenho, eu nem conseguiria pregar. Mas os meus problemas, as minhas dificuldades estão na mão do Senhor. Não é isso que diz a Bíblia? Entrega sobre Ele, lança sobre Ele as suas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, o que Jesus quis dizer aqui para essa multidão? Seguinte, é lançada uma semente no teu coração. A palavra, ela é uma semente. O semeador, o pregador vem, ele semeia uma palavra. Jesus te ama. Jesus quer mudar a história da tua vida. Jesus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Jesus quer transformar o teu relacionamento de ruim, de péssimo, para bom, para ótimo. Jesus quer abrir as janelas dos céus com bênçãos tal sobre a tua vida. Jesus quer tirar essa enfermidade espiritual da tua vida, quer tirar essa enfermidade física da tua vida. Ele quer fazer algo de novo no teu coração. Aí as pessoas falam, legal, e aí? Só que eles esquecem o seguinte, só que é o seguinte, se você se tornar um cristão, você tem que entender que a gente passa por dificuldades. Ok? Pensa bem para tomar uma decisão. Aí as pessoas começam a pensar e falam assim, poxa, mas não me falaram isso. Me falaram que eu só tinha que receber Jesus e ser batizado. Por isso que tem muita gente desviada hoje. Por isso que tem muita gente fraca na fé hoje. Porque ele veio na igreja, ele não viu a palavra. A semente não entrou no coração dele. Não germinou, não criou raiz. Porque, apesar das dificuldades, das lutas, a gente sempre vai vencer. Deus está conosco sempre. Ele é que nos dá a vitória. A gente pode perder uma batalha, pode perder outra, mas a vitória Ele já nos deu na cruz do Calvário. Ele já nos deu. Então o que cabe a gente agora a fazer? Acreditar. Eu vou para a igreja para quê? Porque eu vou adorar o meu Deus. Escuta, mas você não tem carro, não tem casa, está sem trabalho. Eu vou adorar a Deus, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Os meus pecados foram todos perdoados. E quando Jesus voltar, ou se eu vier a sair dessa para uma outra, eu vou me encontrar com Ele, vou passar a eternidade na presença dEle. O resto está nas mãos do Senhor. Por quê? Porque a palavra dEle está dentro do meu coração. Aí Jesus fala de tipos de semente. Ou de terrenos, a semente é uma só. Terreno que ele ouve a palavra, eu quero Jesus. Jesus, eu não quero ir para o inferno, eu quero Jesus. Eu quero mudar a história da minha vida, eu quero Jesus. Aí ele recebe, aí chega no outro dia e fala assim, nossa, o que eu fiz ontem mesmo? Você foi na igreja e recebeu Jesus como Senhor Salvador. Mas é bobagem, isso aí não era para eu ter feito. Eu fui pela emoção. Tem muita gente assim. O segundo é aquele que foi para a igreja, recebeu Jesus, aí ele, nossa, que legal, você é cristão. Aí começa a vir as dificuldades, começa a vir os problemas, aí ele fala, esse negócio de ser cristão aí é difícil. É óbvio, o diabo está sempre cercando a gente, querendo destruir a gente.
O desejo do diabo é me afastar e te afastar de Deus. Ele quer levar a gente junto com ele para o inferno. Mas quando a gente entrega a vida para Jesus, quando a gente conhece Jesus e não é virar crente, porque o diabo também é crente, a Bíblia diz isso, ele e os seus anjos creem em Deus e têm medo. Eles creem, eles sabem que Deus existe, eles sabem do que Deus é capaz de fazer. Nós que somos cristãos, a gente deveria crer. Crer assim, Deus anda comigo. O seu cajado, a sua vara me consolam, como escreveu Davi. Deus está comigo. Então, eu vou me tornar cristão. E a dificuldade? Na hora que vier, eu vou orar, eu vou caminhar, eu vou permanecer firme. E na hora que vier o problema, eu vou orar, eu vou caminhar, eu vou permanecer firme. Por quê? Porque maior é aquele que está em mim do que esse que está no mundo. Eu vou continuar firme, eu vou continuar servindo um Deus vivo, um Deus poderoso. É assim que a gente deveria andar. Agora, tem o terceiro, que quando ele recebe a semente, aí a semente germina, e ele começa a ser um pouco abençoado, aí ele começa a ter algumas coisas, e fala assim, mas as preocupações da vida, agora tem preocupação com a minha lancha, preocupação com o meu sítio, a preocupação com a minha mansão, a minha preocupação com a casa na praia, a preocupação agora com o meu jato, a preocupação com isso, a preocupação com minha riqueza, a preocupação com o meu dinheiro, e começa a se preocupar e começa a se afastar de Deus. E por último, a semente é aquela que entra no coração, que Jesus fala. Daquele povo que tem ouvidos e ouve. A semente entra. Ela entra tão profundo, numa terra tão boa, que ela começa a germinar e trazer vida de dentro para fora. Porque a vida que Jesus traz, irmãos, não é de fora para dentro. Existem igrejas que querem mudar as pessoas de fora para dentro. Você precisa mudar teu tipo de roupa, teu tipo de cabelo, você precisa mudar o teu tipo disso, teu tipo daquilo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a mudança que Jesus faz, ela vem de dentro para fora. Começa dentro. Jesus disse, aonde começam os maus desígnios? No coração do homem. Quando Jesus foi inquirido, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Jesus falou que você lavou a mão ou não, você comeu, meu filho, depois de um tempo vai embora. Agora, o que entra no homem aqui dentro do coração e fica ali, cria aquela raiz do mal, daqui vem os maus desígnios, os maus pensamentos e tal. Então você tem que ser renovado. Você tem que receber a semente de Deus na tua vida. Você tem que deixá-la germinar. E nesse momento que ela começar a germinar, vão vir dificuldades, vão vir problemas. Pessoas vão acusar você. Pessoas vão apontar o dedo para você. Vai falar assim, escuta, você virou crente agora? Não, eu não virei crente. Não, mas você está indo numa igreja. Mas isso não quer dizer que eu virei crente. Ah, bom, que susto. Não, agora eu sou cristão. Eu tenho Cristo dentro da minha vida, dentro do meu coração. Pô, então você virou crente. Não, você não entendeu, eu não sou crente. O diabo também é crente. Todo mundo crê em Deus, até o ateu ele crê em Deus, ele crê que Deus não existe, mas ele crê. Então todo mundo é crente. Ah, mas agora você está indo na igreja e daí? Ah, você vai dar agora dinheiro para o pastor? Vou, lógico que eu vou. A Bíblia diz que quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado. Mas você está dando para o pastor. O que o pastor faz com o dinheiro, não quero nem saber. Mas eu estou lá entregando meu dízimo, a minha oferta, porque eu sei que Deus recompensa, Deus abençoa, Deus prospera, eu confio em Deus. Você vai ser confrontado, as pessoas vão falar isso para você. Pô, você em vez de ir no shopping domingo de tarde, 6 da tarde, mó shopping, cara. Tá passando mó filmão. Lá os Vingadores agora, a Guerra Infinita, parte 1. Que eu não assisti ainda, mas vou assistir. Né? Que eu já assisti todos os outros, né? E gosto bastante de filme assim. Mas não fui. Não, você tinha que assistir. Pô, você vai para a igreja? Eu vou para a igreja. Pô, você não vai assistir? Depois eu assisto a televisão. Aqui um tempo passa na televisão, passa no Now lá na net, passa no Netflix, passa no raio que eu parto, aí você pega, assiste depois. Mas no domingo eu vou para a igreja adorar a Deus. Se eu tiver que escolher, eu vou para a igreja adorar a Deus. Amém, irmãos? Num outro texto aqui, que eu fiz questão de lembrá-lo, a gente precisa aprender a fazer como o agricultor. O que o agricultor faz? Ele vai e planta uma semente, aí no outro dia ele já lá fala, opa, vou colher. É assim que funciona? O que acontece? Ele planta a semente, aí no outro dia não tem nada, mas ele rega. No outro dia ele rega de novo. No outro dia ele vai dar umas... Aí começa a surgir uma florzinha, aí vem um cavalo, uma vaca,
um boi, um bichinho, querer morder, arrancar. Aí ele toca, né? Sai daqui e tal. Passa, cresce um pouquinho mais, ele faz um cercadinho. Aí o negócio vai crescendo, ele vai botando água, vai regando, vai cuidando. Quando cria-se aquela árvore, aquela planta, aí ele vai e começa a colher e tal. Aí a colheita é grande. Por quê? Porque ele soube cuidar. Tem gente que vai para a igreja, ele acha que Deus tem que fazer a coisa no outro dia para a vida dele. E Deus faz, sim, Deus faz o que Ele quer. Mas Ele faz quando Ele quer, como Ele quer. Não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Por isso, quando eu estou na igreja, se eu tenho ouvidos, eu ouço Deus falar através da palavra. Porque a palavra é alimento. O que Jesus falou para o diabo quando foi tentado? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do seu Deus. Palavra, Bíblia, é alimento. A gente tinha que ler todo dia. Por isso que Tiago, capítulo 5, aqui no telão, versículos 7, 8 e 9, ele escreveu o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Versículo 8: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E por último, versículo 9, ele diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, o juiz já está às portas. E o que Tiago está dizendo? Meu irmão, seja como agricultor, vai guardando, a semente que foi plantada no teu coração, é boa terra, vai adubando, vai colocando água todo dia. De que forma? Orando, lendo a Bíblia, pedindo ao Senhor: Senhor, Espírito Santo, enche a minha vida, revela a palavra, fala ao meu coração. Senhor, está difícil a situação, mas eu sei que o Senhor está comigo, Pai. Fala a palavra, fala. O que o crente hoje mais ou menos faz é falar a palavra. Ele reclama de tudo, ele fala de tudo, mas ele não recita a palavra. A palavra tem que estar gravada no nosso coração. Por isso que o salmista escreveu: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu tenho a palavra no coração. Quando eu leio Bíblia e vou trazendo para dentro de mim, ela vai entrando, ela vai criando raízes. Aí vem a dificuldade, eu digo o que para a dificuldade? Maior é aquele que está em mim do que esses que estão no mundo. Quando eu oro, eu dobro os meus joelhos na minha oração simples. Ainda assim vem aquele texto assim: infinitamente, Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso. Eu peço, Deus faz infinitamente mais. Eu creio no milagre, eu creio na maravilha, eu creio na situação difícil. A situação está difícil, eu creio que Deus está ali agindo, Deus está ali manifestando, como Ele fez na vida de Isaac, como Ele fez na vida de Elias, como Ele fez na vida de José, como Ele fez na vida de Daniel. Ele pode fazer na nossa vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A questão é que esses que eu citei, José, Elias, Daniel, esses ouviram a palavra, guardaram a palavra no coração. O problema de hoje é que as pessoas não guardam a palavra. Você está num culto como esse, e eu vejo aqui às vezes no domingo, você está falando aqui, tem gente que está no celular. Irmão, cuidado, senão você vai para o inferno. Amém. Ele está no celular. E Deus está mandando a palavra. Às vezes sai uma palavra só. Deus vai transformar a tua vida. Creia, irmão. Em vez da pessoa falar sim, amém, ela fica ali, pensando na vida. Irmão, para com isso. Por isso que Jesus usou bastante essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para começar a encerrar aqui, eu lembrei de um texto. Está no livro de Atos, capítulo 24, com a ajuda dos irmãos ali. Eu amo muito também a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele pregava muito o evangelho. Ele não perdia a oportunidade. E ele tinha passado por dificuldades. Ele tinha sido julgado numa outra cidade. Os caras queriam matá-lo. Deram um jeito de levá-lo para esse governador chamado Félix. Aí ele está lá conversando, se situou de toda a situação de Paulo. Pediu para que guardassem Paulo em um determinado local. Ele não estava preso, ele estava ali só sob guarda. E Atos 24, 22,
Então Félix, que era o governador da época, que tinha um bom conhecimento do caminho, com C maiúsculo, ou seja, de Jesus, ele já havia ouvido falar de Jesus. Ele adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, eu decidirei o caso de vocês. Versículo 23, e ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. 24, vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Versículo 25, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando eu achar conveniente, eu mandarei chamá-lo de novo. 26, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Ou seja, Paulo falava do evangelho, a mulher do cara ouvia, tinha ouvidos e ouvia, ele tinha ouvidos, mas ele não ouvia. Quando começava a falar assim, juízo e tal, ele, opa, para. E ele sempre mandava chamar Paulo, porque ele queria que Paulo desse algum dinheiro para ele libertá-lo. E Paulo nunca entrou nessa. Ou seja, eu citei esse texto, porque tem gente que você fala de Jesus para ela fala: ei, Jesus, pelo amor de Deus, quero nem ouvir falar, Deus me livre e guarde. Hoje em dia, no meio de gente que são pessoas, a maioria das pessoas hoje, ou muitas pessoas hoje, melhor dizendo, não acreditam em Deus, não creem que Deus existe, às vezes é difícil você falar de Jesus. Mas, se a semente do Evangelho estiver dentro do teu coração, estiver enraizada na tua vida, meu irmão, aonde você chegar, as pessoas vão notar algo de diferente em você. As pessoas vão notar, vão sentir, ou sentir paz, ou sentir amor, vão sentir a presença de Deus. Algo de bom tem que sair da gente. Por quê? Porque Jesus está em nós, o seu Espírito habita em nós. Amém? Quando a gente tem essa palavra dentro do coração, quando a gente ouve a palavra, ela muda as nossas vidas. Como diz a própria Bíblia, a palavra, a Bíblia, é como uma faca de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. A Bíblia, a palavra de Deus, tem esse poder de cortar e de mostrar a verdade. Pena que nem todos têm ouvidos para ouvir a verdade. Por último aqui, para encerrar, eu quero citar aqui o texto de Apocalipse, porque para 7 igrejas, chamadas igrejas da Ásia Menor, para o anjo ou para o pastor de cada igreja, no final das instruções, Jesus usou essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E na última carta para a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, acompanha aqui no telão, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Pausa aqui, lembre-se, eu já falei sobre isso, vários, não são um, são vários estudiosos bíblicos, vários teólogos, pessoas formadas, bacharéis em teologia, chegaram à conclusão que estas cartas, essa última carta, ela pode também ser direcionada para a igreja do século 21, nosso século. Por quê? Porque a igreja de hoje, ela é rica, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, mas falta esse poder, esse compromisso, essa unção. Por quê? Porque as pessoas também estão comendo, estão se vestindo, estão passeando, estão indo no cinema, estão viajando, então Deus é só um detalhe. Ir à igreja, servir a Deus, falar de Jesus, é só um detalhe. Mas interessante que Jesus fala para aquela igreja de Laodiceia, que como eu disse também serve para a nossa igreja. Versículo 15 ele diz assim: eu conheço as suas obras. Ou seja, Jesus sabe o que eu e você fazemos diariamente. Aliás, Deus sabe o que eu penso. Antes da palavra chegar na minha boca, Deus sabe o que eu vou dizer. Então, só por isso, eu já devia ter consciência de tomar cuidado com as coisas que eu falo, com as coisas que eu penso. Porque Deus sabe de tudo, lê tudo. Enfim, Jesus diz: eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, 16, porque você é morno,
não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aí Jesus diz, só que você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. 18 ele diz, eu dou-te um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E se você quiser explicação sobre isso, eu preguei acho que uns 5 ou 6 anos atrás. No site deve ter essa mensagem lá que fala detalhadamente sobre tudo isso. Não tenho tempo para explicar aqui hoje. 19, Jesus disse, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, ouça, seja diligente e arrependa-se. Tem tempo ainda da igreja se arrepender. Versículo 20, Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. 21, Jesus disse, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. 22, Jesus termina dizendo o seguinte, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Evangelho está sendo pregado, a palavra está sendo anunciada. Mas as pessoas, elas vão à igreja e as pessoas não se esforçam mais como era antigamente. As pessoas não amam mais a Deus como era antigamente. As pessoas não se dedicam mais à obra de Deus como se dedicavam antigamente. Infelizmente. As dificuldades que nós temos aqui na nossa igreja por falta de pessoas é muito grande. A gente tem bastante gente que trabalha, mas ainda assim a gente precisava de mais. Existem igrejas por aí que são igrejas enormes e eles têm dificuldades. Apesar de ter 3, 4, 5 mil pessoas, tem dificuldade de ter gente para atender. Porque a igreja é um serviço voluntário. Trabalhar na obra de Deus, a gente precisa fazer isso voluntariamente. E infelizmente a gente vive num tempo, meus irmãos, que as pessoas estão assim, elas estão mornas. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Uma hora está forte, outra hora está fraco. Uma hora agradece, no outro dia reclama. Uma hora ela vê Deus agindo, outra hora ela fala que Deus não age mais. E as pessoas estão vivendo assim. Isso porque o diabo, o inimigo, está querendo tirar a semente do evangelho do coração das pessoas. Eu recebi uma notícia essa semana, eu não chequei ainda, eu gosto de checar. Se bem que eu entrei no site, que estava em inglês, e deu para entender o que estava escrito lá. O Papa Francisco, ele está querendo criar uma nova Bíblia. Adaptar a Bíblia para o século 21. Acho que foi a Verônica, alguém daqui do grupo, que mandou. Ele está querendo adaptar a Bíblia para o século 21. Porque a Bíblia, nossa Bíblia, ela é muito dura para a vida atual. Para homossexual, para lésbica, para ladrão, para sem vergonha, para imoral, para gente que se casa 10, 15 vezes. Então a Bíblia, ela condena tudo isso. Então ele está querendo criar uma Bíblia que se adeque à situação que nós estamos vivendo hoje. Essa informação que está no site, na internet. Se é verdade, eu ainda estou checando, mas eu vi num site, parece ser um site de informações fidedignas. Mas eu ainda vou checar mais profundamente, vou voltar a falar sobre isso. A verdade é que ele está falando isso agora, se é que ele está falando, isso aí, a gente já está ouvindo falar faz tempo. Os caras estão querendo acabar com a igreja. Os caras estão querendo acabar com o evangelho. As pessoas hoje não acreditam mais que Deus exista. As pessoas não acreditam mais que Deus faça milagres e maravilhas. Mas eu creio na Bíblia. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus não muda. Pode mudar as situações, pode mudar os tempos, pode virar os séculos, mas Jesus continua o mesmo. E Ele honra a sua palavra. E Ele disse, 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Então Ele está aqui hoje, me permita, através da minha boca, dizendo para todos nós o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Deus está falando com você. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos, em nome de Jesus.